Olá, seja muito bem-vindo ao Gabaritando Biologia, o nosso extensivo de biologia para que você gabarite biologia no Enem. Esse é o nosso objetivo. Esse é o módulo de bioquímica, que é a base de toda a biologia. Então, o meu objetivo é que você tenha uma compreensão do conteúdo, não que você fique com decoreba. E para que a gente tenha uma compreensão sólida, a gente precisa entender os processos, a gente precisa compreender de fato os processos, construir esse conhecimento. Então, nesse módulo de bioquímica, a gente vai ter uma palhinha de física, de química, começar lá do átomo rapidamente. Quando a gente chegar nas moléculas orgânicas, você possa entender de fato por que aquela molécula orgânica se comporta daquela forma. E aí você vai conseguir compreender sem decoreba e manter isso na sua memória de longo prazo. Então, esse é o nosso objetivo aqui. É por isso que a gente vai começar com do que os seres vivos são feitos, que são as moléculas orgânicas. E do que as moléculas orgânicas são feitas? Então, os primeiros caras a produzir conhecimento lá na Grécia Antiga são chamados de filósofos iniciais ou filósofos pré-socráticos, considerado por muitos como o primeiro cientista da história, como o primeiro filósofo, o primeiro produtor de conhecimento, é Tales de Mileto. Tales de Mileto, então, tentou responder essa pergunta do que as coisas são feitas, do que a matéria é feita. E na ideia dele, todas as coisas eram feitas de água. Então ele achava que a água era o princípio fundamental de todas as coisas. Todas as coisas eram feitas de água, tinha água na sua composição, arché em grego. Então a água é a matéria-prima de todas as coisas, segundo a ideia dele, e é o princípio fundamental de tudo. Depois de Tales, a gente vem a ideia de que todas as coisas são feitas, na verdade, de ar, do pneuma. Quem difundiu essa ideia foi Anaxímenes, aluno de Tales. Ele achava que o ar fosse o princípio fundamental de todas as coisas, que todas as coisas são feitas de ar. Já que a matéria está em constante transformação e o ar ele é bem dinâmico, então ele pode ficar mais rarefeito, ele pode se movimentar, virar lá um furacão, um vento forte. Então, Anaxímenes achava que todas as coisas fossem feitas de ar. Depois de Anaxímenes, a gente tem Heráclito de Éfeso, que, segundo a ideia dele, todas as coisas são feitas, na verdade, de fogo. O fogo, a gente consegue ver bem a transformação que o fogo faz na matéria. E todas as coisas, por estar em constante transformação na natureza, todas as coisas fossem feitas de fogo. Até que, depois dele, vieram alguns outros, como Empédocles de Agrigento, por exemplo, que dizia que não, que na verdade todas as coisas, toda a matéria é composta de 4 elementos: a água, o ar, o pneuma, o fogo e terra. E se a gente parar para pensar, se a gente olhar um ser vivo, a gente consegue ver essas 4 coisas realmente, Por exemplo, se a gente pegar um jacaré, a gente consegue ver ali água no corpo do jacaré, a gente consegue ver ar no pulmão do jacaré, a gente consegue ver fogo nas transformações energéticas e nos seres vivos de maneira geral, a gente que consegue produzir calor e fazer tantas outras transformações. Então a gente consegue ver o fogo e também a gente consegue ver o solo, os minerais que compõem os ossos, os esqueletos, os exoesqueletos dos animais, os dentes. Então essa ideia de que todas as coisas são feitas desses 4 elementos, ela foi muito bem aceita e ela foi muito difundida. Inclusive, ela foi aceita, propagada, difundida por Aristóteles, que é um filósofo que veio depois de Sócrates, que é um dos grandes filósofos da Grécia Antiga, um dos grandes cientistas da Grécia Antiga, produtor de conhecimento. Mas teve 2 caras que se aprofundaram um pouco mais no tema. Tudo bem, as coisas são feitas de ar, água, terra e fogo, mas o que forma o ar, a água, a terra e o fogo? Será que são blocos contínuos ou será que são tijolinhos? Então a questão permanece, a pergunta permanece. E eles conseguiram responder, esses 2 caras, que foi Leucipo e Demócrito. Leucipo, a ideia inicial foi de Leucipo, Demócrito aperfeiçoou e também difundiu essa ideia. Demócrito era aluno de Leucipo. E eles pensavam, de acordo com a ideia deles,
que todas as coisas são feitas por pequenas partículas. Então não são blocos gigantes, mas sim são pequenos tijolinhos, são pequenas partículas e elas são bem pequenas mesmo, são invisíveis e são indivisíveis. Então se você pegar qualquer coisa do universo e for dissecando essa coisa, for dividindo, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais dividir. Você vai chegar numa pequena partícula que você não consegue mais separar nem dividir. Então, eles pensavam que todas as coisas então fossem feitas dessas pequenas partículas. E que essas partículas, elas eram diferentes, né? Diferentes, elas possuíam diferentes formas e diferentes tamanhos. E isso dava a característica das coisas que formam, né? Das coisas que essas partículas formam. Então, por exemplo, partículas que formam a pedra são diferentes das partículas que formam as flores. E cada coisa na natureza tem as suas características, porque depende do arranjo de átomos, da combinação de partículas que ela é feita. Então, eles deram um nome a essas pequenas partículas de átomos. Então, a palavra átomo, ela vem lá do grego, ela vem lá de Leucipo e Demócrito, e ela significa sem divisão. Tomos significa divisão. Então, por exemplo, a gente tem a saga do Harry Potter, a saga do Senhor dos Anéis, tem o livro 1, o livro 2, o livro 3, são as divisões de uma mesma história. Então, na língua portuguesa, a gente chama isso de tomos, porque vem do grego, que significa divisão. Então, átomo é uma palavrinha que vem do grego, que significa sem divisão. Chegou num ponto em que a gente não consegue mais dividir. Então, todas as coisas são feitas de átomos, e as diferentes características desses átomos fazer com que as coisas tenham as suas características próprias. Os átomos que formam a pedra são diferentes dos átomos que formam as flores. Por isso que a pedra tem as suas características físicas, tem a sua densidade, tem a sua cor, tem o seu peso. E por isso as flores são diferentes, porque os átomos que formam as flores são diferentes dos átomos que formam as pedras. E assim, todas as coisas, elas têm as suas características próprias, porque isso vai depender do arranjo de átomos que formam essas coisas. Na ideia deles, essas partículas, esses átomos, eles eram partículas eternas e imutáveis. Então, o que muda na natureza não são as partículas, não são os átomos, mas sim o rearranjo desses átomos, as diferentes combinações. Então, por exemplo, tem uma borboleta. A borboleta é feita por uma certa combinação de átomos. A borboleta morre, o corpinho dela cai na terra, se decompõe, se mistura com os átomos que estão ali na terra, depois alguém vai e joga uma sementinha de laranja, e a sementinha vai puxando aquela parte daquele solo, recrutando as coisas que estão ali no solo para reconstruir a mudinha da laranja. Então, o átomo que esteve presente na borboleta, conferindo características próprias da borboleta, agora ele está presente na mudinha de laranja. Então, ele é uma partícula eterna, segundo a ideia deles. Ele seria uma partícula eterna. E imutável. O que mudou não foi o átomo, mas foi a combinação. Agora ele está combinado com outros átomos para formar a mudinha da laranja. Ele se misturou com os outros átomos. Então ele não mudou. O que mudou foi o rearranjo, suas diferentes colisões, suas diferentes combinações. E na ideia deles também, os átomos eles estariam se movendo no espaço vazio. Então teria o espaço vazio e teria os átomos. Então esses átomos estariam se rearranjando e se movendo constantemente no espaço vazio. Eles tiveram a ideia, porém não fizeram nenhum experimento para comprovar essa ideia. A ideia deles carecia de um embasamento experimental. E no final da Idade Média, houve a institucionalização da ciência. Então, existiam várias ciências. E as ciências da natureza, ela foi separada em um campo de estudo que é a ciência experimental pela institucionalização do método científico. Então, o método científico ele tem vários pilares filosóficos que o sustentam e um deles é ter embasamento experimental, você medir as coisas, você pesar as coisas. Você fazer cálculos matemáticos, fazer experimentos, testes para comprovar a sua hipótese. Então, a ideia de Leucipo e Demócrito de átomo ser a menor partícula da matéria
invisível e indivisível, era apenas uma hipótese. Então, a ciência não considera um modelo de Leucipo e Demócrito. É apenas uma hipótese. Então, o primeiro modelo considerado pela ciência experimental, né, Leucipo e Demócrito, está no âmbito de outra ciência. Na ciência experimental, o primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton. Mas antes de Dalton veio um cara muito bacana, que foi o famoso Lavoisier. Você já deve ter ouvido falar em Lavoisier. Lavoisier, ele é considerado o pai da química moderna. Então, existe uma química antes de Lavoisier, uma química entre aspas, e existe a química que Lavoisier foi o primeiro a trabalhar. Antes de Lavoisier, era aquela química mais hipotética, não tinha experimentação, não tinha rigor de testes experimentais. Era a alquimia, né? Ficava mais no campo ali de ideias. Então, Lavoisier foi o primeiro a pesar muito bem, minuciosamente bem as coisas que ele promovia ali nas reações químicas. Então, ele pesava os reagentes, ele pesava os produtos, ele isolava os reagentes em recipientes para tirar toda a interferência externa. Então ele fez um trabalho muito primoroso, ele fez um trabalho rigoroso, minucioso, e além disso, ele também sistematizou a química. Ele deu nome a muitas coisas na química, inclusive alguns elementos como oxigênio, hidrogênio. Ele é de fato considerado o pai da química moderna. E Lavoisier, ele descobriu o seguinte, lá nos seus testes rigorosos, ele descobriu uma lei da natureza, que é a lei da conservação da massa. Essa lei ela é traduzida naquela famosa frase de Lavoisier que você já deve ter ouvido falar. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, Lavoisier ele descobriu essa lei da natureza quando ele, por exemplo, promovia a queima de alguma coisa. Se a gente queimar uma madeira, a madeira vai virar cinza e parece que a matéria desapareceu, parece que a matéria se perdeu. E Lavoisier vai mostrar que não, que mesmo que tenha ocorrido mudanças de estado da matéria, a matéria ela apenas mudou de estado, ela não se perdeu. E quando você produz alguma coisa, sintetiza alguma coisa, você não tira aquilo do nada, você apenas tira aquilo de algum lugar. Então ele pesou a massa dos reagentes, ele pesou a massa dos produtos e ele chegou à conclusão de que as coisas elas apenas se transformam, a gente não cria nada e a gente não perde nada. Lavoisier então fez esse trabalho brilhante e foi vítima dos iluministas. Iluministas, Lavoisier. Eles estavam lutando contra a aristocracia, né, gente? Não era a favor da luz, do iluminismo, da razão. Não, gente, não era isso. Era a aristocracia que eles estavam querendo lutar. Pode ser o que for. Agora, razão, em nome da razão, não é. Como diria minha avó, esse aqui é irmão desse, eu não nasci ontem. Eles tinham os ideais deles, mas não era em nome da razão, e nem da luz, né, do iluminista. Enfim, foi uma grande pena, foi uma grande perda. Mas a gente teve um outro cara que foi o Proust. O Proust, ele observou o seguinte: ele sabia que a água era formada pelo oxigênio e pelo hidrogênio. Então ele pesava, né? A galera gostava de pesar as coisas. Ele pesava a massa da água e aí ele separava oxigênio e hidrogênio e pesava também. E brincava, né? Dobrava a massa da água. E aí ele percebia que dobrava a quantidade de hidrogênio e de oxigênio, só que sempre na mesma proporção. O Proust pensou assim, interessante isso. Então, na natureza, as coisas sempre têm, as substâncias compostas, elas sempre vão ter uma proporção definida de ingredientes. Mas lá na frente veio o senhor John Dalton. John Dalton ficou pensando lá com os seus botões.
Se na natureza nada se perde, as coisas só mudam de lugar, as coisas só se transformam, e se as coisas sempre obedecem uma proporção definida, né, pela lei das proporções definidas de Proust, Dalton lembrou lá do átomo proposto pelos gregos. E aí Dalton falou assim, gente, realmente a matéria é feita de pequenas partículas indivisíveis. Para ele, o Leucipo e o Demócrito estavam corretos. Ele falou, sim, a matéria é feita de átomos. A matéria é feita de átomos como os gregos propuseram. Realmente. Porque na natureza, as partículas, os átomos, eles só mudam de lugar. O que muda na natureza não são as partículas, mas o que muda é o rearranjo dessas partículas. E o Sr. John Dalton, me parece que ele gostava de jogar lá uma sinuquinha no final de semana. Ele só conseguiu pensar na bola de sinuca, que é a bola de bilhar. Então, o Sr. John Dalton, ele propôs um modelo para explicar as partículas pelas quais a matéria é feita. E esse modelo ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Para ele, a matéria é feita, sim, de pequenas partículas. Essas pequenas partículas são esféricas, como uma bola de bilhar. E elas são maciças e são indivisíveis. Dalton propôs que existem diversos tipos de partículas na natureza. E o que vai diferenciar uma partícula de outra é a sua massa, é o seu tamanho. E isso vai dar a propriedade daquela coisa. Então, por exemplo, existiriam partículas que eram menores, como bolinhas de gude. Existiriam as partículas que eram médias, ali como bolas de bilhar. E também existiriam bolas de boliche, partículas maiores. Então, a natureza ela era feita por um conjunto de partículas que, quando elas se combinavam, elas formavam substâncias diferentes, elas formavam coisas diferentes na matéria. Partículas de uma mesma massa, de um mesmo tamanho, por exemplo, vão ser partículas de hidrogênio, partículas de massa um pouco maior e que tenham ali o mesmo tamanho. Todas as vezes que a gente achar essa partícula na natureza, a gente vai considerar essa partícula a partícula de oxigênio. E assim, Dalton, ele separou, ele nomeou os elementos químicos pelos quais a natureza é feita. Ele propôs também que, ao formar compostos químicos, os átomos eles se combinam em proporções sempre definidas. Então, por exemplo, para formar a água, a gente vai ter uma proporção definida ali de oxigênio e de hidrogênio. Ele não sabia ainda, nesse momento, a quantidade de partículas que se combinavam com o oxigênio para formar a molécula da água, mas ele sabia que ela era formada de oxigênio e de hidrogênio. Ele propôs também que em reações químicas o que vai acontecer ali vai ser a troca, um rearranjo dessas partículas. Ele publicou as suas ideias e ele representava cada elemento por um símbolo diferente. Então, a gente pode ver aqui as figurinhas que ele colocava, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que tivesse uma bolinha com um pinguinho dentro, era um hidrogênio. Todas as vezes que tivesse um carbono, todas as vezes que tivesse uma bolinha escura, era um carbono. Então, ele foi criando símbolos para os elementos químicos, né? Para os diferentes átomos que a gente pode encontrar na natureza. Ele também simbolizou as substâncias químicas, né, os compostos químicos que são formados por mais de um átomo, né, por átomos diferentes. Foi um trabalho bem bacana, o trabalho do Sr. John Dalton. Foi o primeiro modelo atômico considerado pela ciência. O fenômeno da eletricidade, ele já é conhecido pelos seres humanos há muitos e muitos e muitos anos atrás. E o ser humano conhece a eletricidade através dos fenômenos da natureza. Então, todas as vezes que tinham tempestades com raios,
o ser humano via aquilo como algo super poderoso, né? Como algo indomável. O ser humano conhecia a eletricidade, mas não fazia ideia do que ela era feita, qual era a natureza dos raios, né? Qual era a matéria-prima, ingrediente dos raios, do que eles eram feitos. Ninguém sabia explicar, era um fenômeno muito desconhecido e poderoso. Então a gente tem várias histórias, lendas, mitos envolvendo raios, né? As mitologias antigas, mitologia grega tem os deuses lá, enfim, que manipulavam os raios, porque realmente é uma força da natureza que é indomável, uma força poderosa da natureza. E esse fenômeno ele também era observado quando eles olhavam para os peixes elétricos. E ele foi visto também por aquele cara que foi o primeiro, que é considerado o primeiro cientista, que é Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto observou esse fenômeno. Ele pegou uma pedra de âmbar, que é uma resina vegetal fossilizada, e eles tinham essas pedras, então ele pegou aquela pedra, esfregava, e notou que quando ele esfregava tecidos, né, aqueles tecidos lá da Grécia Antiga, né, feitos de lã, quando ele esfregava aquilo no âmbar, né, aquele atrito, aquela força que ele fazia ali, o âmbar adquiria uma propriedade mágica, o âmbar adquiria uma força invisível que puxava para ele penas, objetos leves, poeiras. A gente pode até constatar, fazer esse mesmo experimento de Tales. A gente não tem âmbar, mas a gente tem bexigas de aniversário, bolas de aniversário. A gente esfrega um pano nela e ela atrai pequenos objetos, né? Então, ele observou aquela força, aquele poder que aquela pedra adquiria, aquela pedra de âmbar adquiria ao ser friccionada. E aquela força mágica, né, aquele poder mágico que o âmbar adquiria, ele chamou de elétron, porque elétron é âmbar em grego. Então, esse nome acabou pegando tanto na eletricidade quanto no elétron. Mas ninguém fazia ideia do que a eletricidade era feita. Até que, no desenvolvimento da ciência moderna, alguns cientistas começaram a tentar estudar, né, qual era a natureza desse fenômeno, como funcionava esse fenômeno da eletricidade, né, dessa força mágica que ninguém sabia explicar. Então, teve gente que engarrafou a eletricidade. Teve gente que fez uns experimentos muito loucos, né? Benjamin Franklin fez um experimento empinando uma pipa com uma chave metálica durante uma tempestade. Não façam isso em casa, por favor. Então, eles começaram a estudar esse fenômeno. Eles perceberam, então, que a eletricidade atraía algumas coisas e tinha repulsa por outras coisas. Aquelas coisas que a eletricidade atraía, eles começaram a considerar como de carga positiva. Aquelas coisas que a eletricidade tinha aquela repulsa, eles começaram a considerar a carga negativa. Eles também criaram pilhas, dispositivos, eletrodos que permitiam a passagem da eletricidade ou bloqueava. Mas eles não sabiam que a eletricidade era feita de partículas. Eles achavam que fosse um fluido invisível, que se movia através dos objetos, dos materiais, atraindo-os ou repelindo-os. Até que eles inventaram um tubo de vidro alongado, parcialmente evacuado, né? Então tinha um pouco de vácuo naquele tubo. Ali dentro eles colocaram alguns gases rarefeitos, e nas extremidades eles colocaram eletrodos que permitiam a passagem da eletricidade por ali. Quando aplicavam uma diferença de potencial, essa diferença de cargas faz com que uma carga atraia a outra. Cargas opostas atraíssem uma a outra. Então, tudo que era negativo aqui era atraído para esse canto aqui. E aí, as cargas negativas, elas vinham viajando até colidirem aqui no vidro. Aí os caras começaram a explorar aquele tubo, começaram a estudar tudo o que acontecia dentro daquele tubo, por que que isso acontecia, o que que eram esses feixes de raios luminosos que eram vistos. Eles começaram a ficar bem curiosos para desvendar esse mistério. Eles observaram que esses raios, eles fluíam do cátodo em direção ao ânodo. E esses raios luminosos ficaram conhecidos como raios catódicos. Esses tubos ficaram conhecidos como tubo de Crookes ou
tubos de raios catódicos. Eles observaram que quando eles colocavam algum objeto na frente da direção desses raios, era formado a sombra desse objeto, indicando que esses raios eles se movimentavam em linha reta. Depois, eles colocaram uma ventoinha mecânica dentro do tubo e eles observavam que esses raios eles conseguiam empurrar essa ventoinha. Então, pera lá. Se a ventoinha era empurrada, alguma coisa, aquilo que os empurrava tinha massa, era uma partícula. O senhor Joseph John Thomson, também conhecido como J.J. Thomson, esse senhor simpático de bigode, vamos chamar de doutor, né? Doutor Thomson. Ele estava ali querendo realmente entender aquilo. Então, eles sabiam que aqueles raios catódicos, eles eram formados por algo que tinha massa. O Thomson pegou, então, uma placa metálica que era de carga positiva e outra placa metálica que era negativa. Quando ele aproximava essas placas do tubo, ele observava que os raios catódicos iam em direção à placa positiva. Então, ele conseguiu entender que aquelas partículas que tinham massa, elas tinham também carga negativa, já que ela era atraída pela barrinha positiva. O nosso querido senhor doutor J.J. Thomson conseguiu medir a massa daquelas partículas negativas e chegou à conclusão de que ela era 1836 vezes menor que o menor átomo conhecido até então. E aí ele disse, opa, pera lá. Então, o átomo não é a menor partícula da matéria. As partículas que formam a matéria, os átomos, eles são formados de partículas ainda menores. Eles têm partículas menores. E aí, o senhor doutor J.J. Thomson mudou, colocou outros elementos ali, colocou outros tipos de gases, mudou o tipo de eletrodo e ele viu que sempre, qualquer material que ele colocasse ali, aqueles raios catódicos iam se comportar da mesma forma. Então, em 1897, ele chegou à conclusão e publicou que os raios catódicos eram formados por partículas subatômicas, que está presente em todos os átomos da natureza e possuem carga negativa. Então, Thomson criou um novo modelo para explicar os átomos. Se essas partículas subatômicas eram de carga negativa, então a bola principal era de carga positiva. E o modelo dele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, porque esse modelo lembra muito os pudins natalinos, que tinha ali frutas cristalizadas, que tinha ali pedacinhos de frutas cristalizadas espalhadas por toda a massa. Então, ele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, onde a massa do pudim era uma massa positiva e ela era cheia de passas, né, de partículas menores de carga negativa, que ele chamou então de elétron. A eletricidade era formada por essas partículas, os elétrons. Essa descoberta do elétron, dos tubos de raios catódicos, revolucionou a vida da humanidade. Então, a gente teve TVs de tubo, outras tecnologias do século XX, que foram todos frutos desses estudos da eletricidade. Imagina a nossa vida sem a eletricidade hoje. Fica sem luz 1 hora para você ver o caos que é. Então, a gente consegue perceber bem os benefícios que essas pesquisas científicas trouxeram para a nossa vida. As tecnologias que revolucionaram o mundo no século XX com o desenvolvimento da eletrônica. Mas o modelo pudim de passas não vigorou por muito tempo. No final do século XIX, início do século XX, um outro fenômeno estava sendo descoberto. Esse fenômeno era o fenômeno pelo qual átomos muito instáveis liberavam partículas subatômicas, ainda não se sabia de onde elas vinham, depois vai ser descoberto que é do núcleo. Então, esses átomos eles liberavam essas partículas de alta energia e essas partículas conseguiam atravessar alguns objetos. É o fenômeno da radioatividade. Esse fenômeno ele foi muito estudado por aquele casal famoso que é a Marie Curie e seu esposo.
eles descobriram e nomearam o polônio, um elemento radioativo, também o rádio, então esse nome, rádio, que deu nome à radioatividade. E outro cara que também estava estudando a emissão dessas partículas era o senhor doutor Rutherford. Rutherford, então, estudou essas partículas radioativas e conseguiu classificá-las em 3 grupos. Ele separou as partículas alfa, as partículas beta e as partículas gama. Ele observou que as partículas alfa tinham carga positiva e conseguia atravessar facilmente alguns objetos, mas se o objeto fosse feito de chumbo, o chumbo conseguia barrar ali aquelas partículas alfa. E aí Rutherford ficou muito intrigado com aquilo, porque se aquele material que as partículas alfa conseguiam atravessar era todo feito de átomos, e se os átomos fossem esferas maciças, como que essas partículas conseguiam atravessar esses objetos sem serem barrados por essas esferas maciças? Aí Rutherford ficou intrigado com aquilo, ficou pensando, será que o átomo é realmente maciço? Será que o átomo não tem ali uns buraquinhos, uns espaços vazios? E aí Rutherford achou melhor tirar essa ideia limpo e bolou um experimento com a ajuda de alguns colaboradores. Rutherford sabia que o chumbo conseguia segurar muito bem essas partículas. Então ele fez uma caixinha de chumbo com uma pequena abertura que permitisse a passagem ali das partículas radioativas. Dentro dessa caixinha, ele colocou um elemento radioativo, que foi o polônio. Bem na frente do caminho onde essas partículas iriam passar, Rutherford posicionou uma finíssima folha de ouro. Rutherford sabia que quando as partículas alfa batiam no sulfeto de zinco, deixava pequenas marcas, pontinhos luminosos. Então, Rutherford preparou uma placa de sulfeto de zinco atrás dessa folha de ouro para registrar o movimento das partículas alfa. Se as partículas alfa realmente iriam passar por ali e iriam chocar ali, bater ali. Então ele pegou a placa e revestiu a placa de sulfeto de zinco para que a chegada das partículas alfa nessa placa fosse registrada e ele soubesse aonde ela bateu. Então Rutherford observou que quando ele abria a caixinha de chumbo, o elemento radioativo liberava as partículas alfa e a grande maioria das partículas alfa conseguiu atravessar a folha de ouro e vieram parar bem aqui na lâmina de sulfeto de zinco. A grande maioria conseguiu atravessar a folha de ouro. Algumas poucas partículas sofreram alguns desvios ao passar pela folha de ouro. E algumas poucas não atravessavam, elas voltavam como se fossem fortemente arremessadas de volta. Então, Rutherford e seus colaboradores conseguiram perceber que aquela folha de ouro era uma grande peneira com espaços vazios bem grandes, onde as partículas alfa conseguiam passar muito tranquilamente. De vez em quando elas esbarravam ali em alguma coisa e de vez em quando elas batiam bem de frente com uma estrutura bem densa e positiva. Já que as partículas alfa eram positivas e as cargas iguais, elas se repelem, as partículas alfa, quando elas batiam naquela coisinha ali, elas se repeliam com bastante força. Então, Rutherford concluiu que o átomo não era uma esfera maciça. E sim, o átomo tinha muito, mas muito espaço vazio. Também conseguiu calcular o quão vazio ele era. Além disso, ele descobriu que a carga positiva ela não estava ali difusa, espalhada, mas sim ela estava concentrada em um ponto central, uma região muito pequenininha que ficou conhecida como núcleo. Ali as partículas alfa eram fortemente repelidas porque a carga do núcleo era uma carga positiva. Essas descobertas levaram Rutherford a formular um novo modelo atômico. Não, o átomo não é uma esfera maciça. Nesse novo modelo atômico, o átomo era dotado de um núcleo central, pequeno e denso, com carga positiva e massa concentrada. E os elétrons, eles ficavam, então, em volta, orbitando ao redor do núcleo, como os planetas orbitam ao redor do Sol. O lugar onde os elétrons, então, estariam orbitando seria a eletrosfera. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, o modelo de Rutherford. Porém, Rutherford não conseguiu explicar muita coisa, como esses elétrons ficavam ali orbitando em volta do núcleo e não eram puxados, já que o núcleo era positivo e o elétron era negativo e cargas opostas se atraem. Então, como que os elétrons conseguiam orbitar ali em volta do núcleo e não irem para o núcleo, não serem atraídos pelo núcleo? Rutherford não soube explicar muito bem, mas coube a Bohr explicá-lo. Bohr conseguiu explicar graças aos seus estudos de física quântica.
Então, na física quântica existe o conceito de quantização. Quantização é mais ou menos parecido com pacotes. Por exemplo, quando você vai ao mercado, você vai comprar leite. O leite já está empacotado ali. Então, normalmente eles estão empacotados em 1 litro. Então, você compra ou 1 litro, ou 2 litros, ou 3 litros. Você vai comprar pães, você compra um pão, 2 pães, 3 pães. Não tem como você partir o pão e... Não, eu quero só um pedacinho de pão, vou comprar só esse pedacinho. Eu acho que o vendedor não vai querer te vender um pedacinho de pão, uma quantidade ali, ou é um pão, ou são 2 pães que você vai comprar. Assim como o pó de café, você compra o pacotinho de pó de café inteiro, pacote, você não vai comprar 2 colheres de pó. É mais ou menos essa ideia de pacote que a física quântica se refere. No nosso mundo, a nossa mecânica é diferente. A nossa mecânica consegue ter números quebrados. É como se nós estivéssemos subindo uma rampa, uma pessoa estivesse subindo uma rampa, e daí a 2 segundos eu peço essa pessoa para parar e meço quanto essa pessoa caminhou. Ah, ela caminhou 1,48 m. Ok, então é um valor quebrado. Ela caminhou 1,48 m. Já na mecânica quântica, as coisas não funcionam assim. Ou é 1, ou 2, ou 3, como se a pessoa estivesse subindo uma escada. Eu peço ela para parar, daí a 2 segundos, e eu vejo em qual degrau ela está. Ela está no 3º degrau, no 4º degrau? Não existe a possibilidade de ela estar parada entre o 3º e o 4º degrau. Ou ela está no 3º, ou ela está no 4º. Então, essa é a ideia de quantização de pacotes, que acontece lá no mundo subatômico, lá no mundo das partículas subatômicas. Então, foi estudando esse conceito de quantização que Bohr conseguiu propor um novo modelo para explicar essa eletrosfera, como os elétrons estariam organizados na eletrosfera. Bohr propôs que a eletrosfera era feita de camadas de energia bem definidas. Essas camadas de energia estariam prendendo os elétrons e mantendo os elétrons fixos ali naquela camada, com uma quantidade certa de energia ao redor do núcleo por onde eles circulavam. Ele propôs também que essas camadas de energia eram 7, e ele chamou elas de K, L, M, N, O, P e Q. Os elétrons só poderiam estar dentro das camadas e nunca entre uma camada e outra. Lembra da escada? Ou você está num degrau ou você está em outro, parado. Não tem como você estar parado entre um degrau e outro. Há uma certa quantidade definida de elétrons que cabe em cada camada eletrônica. Então, na camada K, cabe no máximo 2 elétrons. Na camada L, cabe no máximo 8. Na camada M, no máximo 18. Na N, no máximo 32. Na O, no máximo 32 também. Na P, no máximo 18. E na Q, no máximo 8. Bohr também propôs que, ao receber energia, o elétron pode saltar para uma camada mais externa. Mas, quando ele volta à sua camada anterior, porque ele recebe a energia, mas depois ele tende a voltar para a sua camada anterior. E aí, quando ele volta, ele libera a energia em forma de fóton. Os fótons são as partículas que formam a luz e também eles se comportam como ondas, pacotes de energia eletromagnética. Então, quando o átomo ele ganha energia, ele vai para uma camada energética mais externa e logo em seguida ele volta para o seu estágio anterior e com isso ele libera essa energia em forma de fóton. Os fótons eles podem ter diversos comprimentos de onda e dependendo do comprimento de onda daquele determinado fóton, a luz vai ser de uma determinada cor. É isso que faz com que os fogos de artifício fiquem coloridos. Então, ali dentro dos fogos, tem alguns sais ali que são aquecidos. Então, em alta temperatura, quando aqueles fogos explodem, aqueles átomos ganham energia. E os elétrons das suas últimas camadas, eles saltam para camadas mais externas e logo em seguida eles voltam para sua camada anterior. E ao voltarem para suas camadas de origem, eles liberam ali diversos tipos de fótons. Então, se eu estou vendo uma cor verde, ou uma cor lilás, ou uma cor vermelha, ou uma cor alaranjada, isso vai depender do comprimento de onda dos fótons que aquele elétron liberou ali, depois de saltar para uma camada mais exterior, voltar para sua camada original. Esse princípio é o mesmo princípio do funcionamento das lâmpadas neon.
Nós vimos que o modelo atômico de Bohr, ele foi desenvolvido graças aos conhecimentos de física quântica. E conforme os conhecimentos de física quântica foram avançando, os modelos atômicos também foram sendo aprimorados. Existe na física quântica o princípio da incerteza proposto por um cara chamado Heisenberg. Heisenberg ficou pensando sobre o local onde o elétron estaria, a posição do elétron, e pensou na possibilidade de tentar determinar qual local os elétrons estão ali orbitando ao redor do núcleo. A possibilidade de observar esses elétrons usando um microscópio. O microscópio, o funcionamento dele é a base de luz. Então, para observar esses elétrons, a gente precisaria de fótons, que são as partículas elementares da luz. Quando o fóton encosta no elétron, para que a gente consiga ver o elétron, ele muda de lugar, ele sai do lugar dele. Então ele pensou, para que isso não aconteça, vamos usar um fóton com comprimento de onda longo. Só que se a gente usasse um fóton com comprimento de onda longo, a resolução ficaria ruim. E se a gente usasse um fóton com um comprimento de onda mais curto, aquilo iria chocar ali contra o elétron e aí ele mudaria de lugar. E aí a gente não conseguiria saber que lugar ele estava anteriormente. Então ele chegou à conclusão de que naquele mundo subatômico, naquelas coisas extremamente pequenas, com quanto mais precisão você queria medir aonde estava o elétron, mais indeterminado fica o lugar onde ele está. Então, ele propôs o princípio da incerteza. E com quanto mais precisão você tentar medir o elétron, mais impreciso vai ser o local onde o elétron está. Imagina um ventilador com 4 hélices desligado, cada hélice de uma cor, uma rosa, uma amarela, uma verde, uma azul. Você consegue ver bem onde está a rosa, a amarela, a verde e a azul, porque o ventilador está desligado. A partir do momento que você liga o ventilador e aquelas hélices começam a girar uma velocidade muito rápida, você não consegue me dizer precisamente onde está a hélice amarela. Você me diz que, muito provavelmente, a hélice amarela está naquela região ali onde a hélice está rodando. Está naquele orbital onde a hélice está rodando. Então, o elétron, ele não tinha um lugar exato onde ele estaria. Então, em 1926, um cara chamado Schrödinger, ele conseguiu formular a equação da onda do elétron. E ao resolver essa equação, a gente sabe as regiões, os pontos onde provavelmente você pode encontrar esses elétrons. São todas as possibilidades onde esse elétron pode estar. Então, cada pontinho é uma possibilidade do elétron estar. E aí, todos esses pontinhos juntos, eles parecem uma nuvem, é uma nuvem de possibilidades. E quanto mais denso é aquele local ali da nuvem, maior é a probabilidade de você encontrar o elétron. Cada pontinho é um local provável onde o elétron pode estar. Então, concluiu-se que o elétron ele não está numa órbita circular como os planetas estão em volta do Sol, mas ele está num orbital com formas e tamanhos diferentes dependendo do nível de energia. Então, dependendo do nível de energia, o orbital, o local onde provavelmente o elétron está, ele vai ter diversas formas e tamanhos, não aquela coisa redondinha, bonitinha. Então, existiriam 4 tipos de orbitais. O orbital S, que tem esse formato esférico. O orbital P, que tem esse formato de halter. O orbital D, que tem esse formato lobular. O orbital F, que é mais complexo e tem umas formas mais diferenciadas. Então, esses orbitais formam as nuvens de todas as possibilidades que o elétron pode estar. São nuvens tridimensionais. E onde tem mais possibilidade do elétron estar, onde tem mais pontinho, onde está mais denso, é maior a probabilidade, obviamente, de você encontrar o elétron. Em 1932 foi descoberto o nêutron, que era uma outra partícula que ficava junto com o próton ali no núcleo. Ela não tinha carga, mas ela contribuía com a massa do átomo. Então, o modelo atômico atual descreve os átomos
com um núcleo composto de prótons de carga positiva e nêutrons de carga neutra. Prótons e nêutrons juntos vão determinar basicamente a massa do átomo e, além do núcleo, então, o átomo tem a eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons. Os elétrons estão dentro de orbitais com quantidades certas de energia. Agora que a gente sabe do que as moléculas biológicas são feitas, do que as moléculas orgânicas são feitas, que são os átomos, quem são os átomos, como que eles foram descobertos, agora a gente vai entender como que esses átomos se agrupam para formar as moléculas orgânicas. Moléculas que vão estar presentes em todos os objetos do conhecimento da biologia, desde a bioquímica, citologia, até mesmo em ecologia. Então, esses conceitos eles vão fazer toda a diferença no entendimento na hora de vocês formarem a conexão entre os assuntos. Nossa próxima aula, então, vai ser de química. A gente vai aprender os conceitos básicos de química que vocês precisam entender para entender também as moléculas orgânicas e o funcionamento de toda a biologia. Isso vai fazer total diferença na compreensão de vocês. Então, semana que vem, no dia 9 de março, eu espero vocês para nossa aula dos conceitos básicos de química para a biologia, conectando com a biologia. Ou, se você está assistindo atrasado, a próxima data que você colocou no seu cronograma, a gente se encontra então para a nossa aula 2. Agora, você precisa fazer os exercícios de fixação, que é a próxima atividade que você vai encontrar aqui na nossa plataforma, os exercícios de fixação, sem consultar. É muito importante que você tente puxar da memória, porque esse exercício vai fazer com que você grave o conteúdo na memória de longo prazo. Não tem problema se você errar. Você vai conferir depois as suas respostas com as respostas do gabarito, corrigir os erros e depois você vai assistir o videozinho do mapa mental e copiar também o seu mapa mental para organizar todo esse conhecimento na sua mente, tá bom? Então faz isso agora e eu te espero então na nossa próxima aula que você já marcou aí na sua agenda, ou no dia 9 de março, semana que vem, ou numa outra data que você tenha escolhido.